Olha, eu acho que para muitas pessoas ela deve ter sido uma bela de uma lição, para outras nem tanto, entende? Para quem passou assim com maior gravidade, com certeza ela deixou uma lição na vida da gente, né? Eu já vi muita gente brincando com isso, dizendo que não seria nada, que seria apenas algo passageiro. Eu já considero que eu estou numa sobrevida, sabe? Então, para mim, ela deixou assim bastante sequela, que aos poucos, óbvio, vai recuperando. Eu sinto que passando o tempo a gente vai se recuperando. Eu acredito que seja com a maioria das pessoas que passaram por isso. Faz 2 anos do primeiro caso de Covid-19 em Veranópolis. De lá para cá, mais de 8.000 pessoas positivaram para o vírus e foram 71 mortes devido à Covid-19. Hoje vamos conversar com Teodoro Paludo, a primeira pessoa da cidade que contraiu o vírus, que vai nos contar um pouquinho de como foi a sua experiência. Eu vinha voltando de uma viagem do Nordeste e no meio do caminho eu comecei a sentir alguns sintomas de dor de garganta, febre, coisa assim. Eu já vinha imaginando porque o comentário era muito grande, né? Eu fiquei bem tranquilo, bem normal. Cheguei em casa, me isolei. As ordens eram ficar em casa. E naquele fato de que 14 dias passaria tudo e estaria tudo tranquilo, né? Então eu nunca me apavorei, sempre fiquei bem tranquilo. Eu sou um cara muito tranquilo, muito equilibrado, mas o tal de ficar em casa eu quase não fui mais para casa, entende? Quando foi no 14º dia eu estava muito ruim, aí eu baixei o hospital, fiquei 14 dias na UTI. Fui muito, mas muito bem cuidado, por sinal. Só que o problema todo era o seguinte: como fui o primeiro caso da região, nem os médicos sabiam lidar com isso, né? E tinha muito farol lá, cada um tinha uma opinião, todo mundo sabia muito, na verdade ninguém entendia nada, né? E ainda por pior disso, quando eu recebi o resultado de que realmente eu estava com a Covid, eu já tinha saído da UTI, né? Porque demoravam 10 dias úteis para poder vir o resultado, né? Mas foi difícil, foi complicado, mas assim, sempre com fé em Deus e as coisas andam, né? Então, em nenhum momento eu me apavorei e conseguimos superar. É um baque, né? É um impacto muito grande, porque, como eu falei antes, a gente suspeitava que estava com um problema, só que quando realmente veio o resultado, já o problema maior tinha passado. Mas foi difícil, porque a gente se isolou, a gente sentia que a própria sociedade não fazia questão de se aproximar da gente, tudo. Então, mas eu acho que não foi só o meu caso, foi o caso de mais gente, só que depois se tornou um caso rotineiro, se tornou um caso normal, porque a pandemia não veio para um só, nem para 10 e nem para 1000, né? Então, foi difícil o começo por causa disso. Os sintomas da doença, ele é muito cruel, sabe? É óbvio que cada caso é um caso. Tem gente que tem sintomas menores, tem pessoas que têm maiores problemas. Para mim foi bastante complicado, sabe? Muita dor, muita febre, muita assim, indisposição, sabe? Enfim, seria melhor, mais fácil eu dizer o que eu não senti, entende? Mas são coisas que você tem que encarar, você não pode ser frouxo na vida nunca, e é coisa que dá e passa. Durante esses 2 anos, e principalmente no início da pandemia, a Secretaria de Saúde de Veranópolis também enfrentou diversos desafios. Eu acho que ser uma doença desconhecida, né, os profissionais técnicos da área não conhecerem tanto dela, não saberem como ela iria se comportar, qual seria a agressividade dela,
e não ter tratamento, né? Eu acho que desde o início isso ficou muito óbvio para todos nós que seria um momento difícil, mas os grandes desafios foram especialmente desconhecer a doença, desconhecer o comportamento dessa doença, os possíveis agravos e sensibilizar a nossa comunidade também foi um grande desafio. Nós atendemos muitas pessoas, acredito que de 2020 e 2021 nós tenhamos atendido mais de 40 mil pessoas com sintomas respiratórios e esse ano já, nesses primeiros 4 meses, já atendemos metade do que atenderíamos ou atendemos em 2021. 2 anos depois de ter enfrentado a Covid-19, Teodoro, que era caminhoneiro, hoje trabalha com uma nova profissão. Eu viajava, eu tenho, vou dizer uma coisa assim, de paixão por estrada, sabe? Mas depois que eu passei a Covid, eu comecei a me sentir ficou muito complicado para viajar, porque você perde a disposição, você não tem mais aquela força, aquela garra, aquela vontade, você perde o ânimo, você perde um pouco de tudo, sabe? Eu acho que são sequelas que aos poucos vai recuperando. Com certeza isso influenciou também, sabe? É óbvio, eu já estava com vontade de parar, então eu juntei uma coisa com a outra e vamos parar, que é melhor. Hoje eu estou montando uma empresa, uma distribuidora de granito de basalto na cidade de Veranópolis. Durante este período, a chegada da vacina foi um dos importantes marcos a fim de minimizar os impactos da doença. Nós sabíamos que a vacina chegaria e que ela iria mudar o nosso contexto. E hoje nós colhemos esses frutos, hoje o contexto é muito favorável, comparando com outros períodos. Olha, eu acho que o que eu penso é o seguinte: as pessoas nunca devem se apavorar com nada, as pessoas nunca devem achar que existe casos sem soluções, porque mesmo estando no começo, que nem você falou, não existia remédio, as equipes médicas não tinham experiência em nada, mas sempre tem um caminho, sabe? Então você tem que confiar em você próprio e acima disso num ser superior que é Deus. Eu acho que caminhando junto não tem problema não. Nós vamos seguindo, a vida é linda, divina e maravilhosa.